Hoje nós vamos falar aqui sobre um dos meus cases preferidos de growth hacking, que é o Airbnb. A gente vai olhar aqui 3 hacks que foram game change para eles alavancarem o crescimento nos primeiros anos da startup deles. Eu vou comentar cada um deles, então eu vou te deixar aqui já uma recomendação. Fica até o final do vídeo para você entender as sacadas que eles tiveram durante esse processo, que não foi nada fácil. Mas antes de eu continuar, já vou te deixar o primeiro hack aqui, que é você se inscrever no canal. Te inscreve, ativa o sininho, porque daí você garante que você não vai perder nenhuma dica, nenhum hack, nenhuma estratégia que eu vou estar trazendo aqui para compartilhar contigo. Se você está curtindo, deixa aquele like aqui no vídeo, que esse é para aumentar a moral do time mesmo. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa um comentário aqui que eu vou te ajudar com certeza. Combinado? Então bora falar do case do Airbnb. Se a gente for olhar no início, toda startup tem diversos problemas. Falta gente, é muito trabalho e falta recurso. Mas quando você tem uma ideia, você acredita nela, você tem diversos dados ou movimentos de mercado que dizem que faz sentido você ir em frente, você vai. E foi mais ou menos assim no início da história do Airbnb. Bem, da verdade, a maioria dos investidores não acreditavam no negócio deles. Por quê? Porque tem uma série de aspectos culturais, que também isso varia de país para país, mas tem uma série de aspectos culturais que levavam naquela época as pessoas acreditarem que, poxa, colocar para alugar um quarto da minha casa, por mais que ele esteja vago, receber pessoas estranhas, acho que não, eu não faria isso. Ou então, alugar a minha casa através de um aplicativo que a pessoa vem e fica 1, 2 noites. Como que funciona isso? Quem é que vai me garantir que a minha casa com mobília e tudo mais vai estar tudo certo no outro dia? Bom, os questionamentos, as dúvidas eram muitas e natural, como qualquer início de startup é. Mas agora a gente vai começar a conversar sobre o que de fato interessa, que são os hacks que eles conseguiram implementar para de fato tirar do papel a ideia, colocar, rodar, chamar a atenção do mercado, mostrar para os investidores que funcionava e mesmo sem dinheiro conseguir alavancar o crescimento do negócio. Bom, é interessante a gente observar aqui que dos 3 hacks que eu vou compartilhar aqui contigo, 2 deles são de 2 canais de tração. Um deles é relações públicas não convencionais e o outro é plataformas existentes. Então bora lá, vamos falar sobre o primeiro deles, que é relações públicas não convencionais. Como que eles bolaram essa estratégia? Era lá em 2008, eles precisavam de dinheiro para escalar a plataforma, investir em marketing, uma série de coisas. E eles não tinham investidor, não tinham absolutamente nada. Eles precisavam de recurso para se manter minimamente também. Então, eles aproveitaram o time de 2008, que ia ter as eleições, e estavam concorrendo o Obama e o John McCain. E o que eles identificaram? Poxa, 2 lados bem opostos, uma eleição que tem tudo para ser épica, né? Muita divisão de opinião e tudo mais. Como eles eram designers, eles pensaram, poxa, e se a gente, quem sabe, criar uma embalagem comemorativa das eleições ou que tenha os 2 lados, customizada, único, limitado, e a gente colocar à venda. E nesse momento eles aproveitaram, além de utilizar essa alternativa para fazer dinheiro, eles aproveitaram e já colocaram a divulgação do Airbnb, que naquela época era um site muito simples ainda, não era um site como está hoje, como é a plataforma de hoje. Então, a estratégia foi desenvolver uma embalagem única, exclusiva, edição limitada, das eleições épicas daquele ano, e com isso, com essa exclusividade toda, eles colocaram lá em cima o preço, cobraram $40 a caixa de sucrilhos. Isso chamou a atenção de um investidor de risco do Vale do Silício, que ele pensou assim,
Poxa, se esses caras conseguem fazer uma embalagem de sucrilhos e cobrar $40, que era extremamente caro, eles conseguem também, então, botar no ar essa ideia louca deles aí de startup e tudo mais, para alugar quartos, alugar casa para uma plataforma e fazer dar certo. Com essa iniciativa, com essa ação de relações públicas não convencionais, eles conseguiram arrecadar $30 mil, conseguiram iniciar a divulgação do Airbnb para as pessoas que compraram, porque tinha na embalagem, e chamaram a atenção de um investidor de risco que apostou neles. Então eles entraram naquele momento na primeira aceleradora de startups. Esse foi o primeiro canal de tração que conseguiu ou que viabilizou dar continuidade ao negócio do Airbnb. O primeiro salto para começar a escalar. Então, esse foi o primeiro hack. É você, de fato, utilizar um canal de tração, trazer algo exclusivo, fazer dinheiro com aquilo e continuar o seu negócio. É muito que a gente conhece como bootstrapping. Quando você não tem investidor, você caminhar com as próprias pernas e ir tocando o negócio. Então esse foi o primeiro hack, né? Fazer uma embalagem exclusiva de sucrilhos para vender num momento muito propício. Foi escolhido o tema das eleições do ano de 2008. Depois disso, o segundo hack que eles utilizaram, ele está associado muito à experiência de usuário. Por que a experiência de usuário? Porque quando eles começaram a expandir, depois que eles entraram na aceleradora, eles foram para Nova York. E lá tinha alguns quartos, algumas pessoas, alguns moradores que já tinham publicado no Airbnb, só que não estava tendo a escala que eles esperavam para uma cidade como Nova York, uma cidade que tem diversas culturas de todo mundo e que tem muito mais possibilidades de pessoas se colocarem à disposição de ter uma experiência que naquela época era muito fora do comum, né? Alugar uma casa, receber alguém que não conheço, enfim. E não estava tendo a aderência que eles esperavam. O que eles identificaram? Que os locais onde tinham um cuidado maior com a qualidade das fotografias dos ambientes, eles tinham muito mais saída do que os lugares onde as pessoas eram negligentes, não faziam uma foto assim, buscando algo mais profissional. Era meio desleixado com as coisas jogadas assim, então não passava uma aparência de cuidado e nem era muito convidativo. Então foi com esse insight, com essa análise que eles fizeram, que eles compraram uma câmera e foram até Nova York para eles mesmos fotografarem. Então eles fizeram uma rodada em todos os apartamentos que eles identificaram que era preciso um apelo mais profissional. Depois que eles publicaram essas novas fotos, eles aumentaram em 3 vezes o aluguel em Nova York de quartos pelo Airbnb, de espaços pelo Airbnb. Então esse foi o segundo hack. E o que eles fizeram? Depois eles espelharam isso, fizeram parceria com fotógrafos e tudo mais, e espelharam isso para todas as outras cidades nos Estados Unidos, para eles terem de fato esse apelo mais profissional nas fotos. Porque ele é um fator, e ficou claro que era um fator de decisão para as pessoas que tinham interesse em conhecer, que tinham interesse em alugar pelo Airbnb. Então esse foi o terceiro hack que o Airbnb utilizou para escalar o crescimento. E o terceiro muitos consideram até como um black hat, é um hack que não é considerado legal de ser feito, tá? Também não recomendo que você tente fazer, porque de fato não é algo que era permitido naquele momento, mas o que eles fizeram? Nos Estados Unidos tinha e ainda tem o Craigslist. Tá? O Craigslist é uma plataforma onde você consegue fazer publicações de graça. Eu não sei agora te dizer se ainda é de graça todos os tipos de publicações, mas você podia publicar as mais diferentes coisas por segmentos diferentes, inclusive aluguel de apartamento. Então, esse canal ou essa plataforma existente aí trazendo o canal de tração, que é o segundo canal de tração que eles utilizaram, uma plataforma existente
que já tinha tráfego, eles tinham milhões de tráfego de pessoas por mês passando pelo Craigslist. Então foi essa a grande sacada. E analisando questão de código e URLs, eles descobriram uma brecha. A Craigslist naquela época, eles não tinham uma API de conexão com outras plataformas, mas eles identificaram uma brecha naquela época, que eles conseguiriam eles mesmos desenvolverem uma API própria para o Airbnb para se conectar com o Craigslist. Então, quando a pessoa fosse publicar um novo imóvel para alugar, um quarto, alguma coisa nessa linha no Airbnb, ele tinha a opção de automaticamente publicar direto no Craigslist através dessa API que eles desenvolveram. E esse foi de fato o grande salto do Airbnb. Por quê? Porque daí eles não precisaram investir nada de fato em mídia paga ou qualquer outra espécie de publicidade, tá? Eles só desenvolveram esse mecanismo de conexão com uma plataforma que já existia e utilizaram um tráfego que já tinha de milhões de pessoas todos os meses. E esse foi o grande salto. As pessoas publicavam, quando as pessoas que vinham no Craigslist viam lá o anúncio e clicavam, eles iam para o Airbnb. E assim foi a grande tração, a grande alavancagem de crescimento do Airbnb. Beleza? Então, veja aí, 3 hacks onde eles com muito pouco recurso ou com nenhum recurso, eles acharam caminhos para escalar o negócio deles. E hoje está aí essa potência que a gente vê aí no mundo todo. Certo? É bem interessante a gente sempre olhar para esses cases, para o que deu certo para algumas plataformas, enfim, entender um pouco, puxar esse histórico de quem já fez, de quem já suou, de quem já, colocou a pele em risco, como a gente diz. Sempre olhar para esses cases, não necessariamente para fazer igual, mas para pegar referências, para analisar como eles pensaram, como eles arquitetaram determinada estratégia, determinado experimento, o que eles identificaram de oportunidade. Isso vale para qualquer negócio, para qualquer situação. Você sempre ter essa análise, tanto para acertos quanto para erros também. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado e nos vemos em um próximo vídeo. Até breve!